Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, o humano no espectro do protagon grego, sim, daquele que não esmorece diante das adversidades, sendo sempre o protagonista da vida, do tempo e das coisas. E hoje, um convidado muito especial, com uma pauta tão importante para o tempo presente, para a gente se inocular de bons afetos através da arte, da cultura. Ele, Afonso Oliveira, que alegria recebê-lo aqui. Que alegria, Fernando, é minha, né? Tá trazendo as energias do Nordeste. Verdade. Aqui para São Paulo, né? Sim. Com muita coisa para a gente conversar e discutir um pouco sobre a cultura, o passado, o presente e o futuro, né? Que é atemporal, né? Da humanidade. Olha, primeiro que quando você fala assim, trazer energia do povo do Nordeste, eu adoro esse povo, adoro. É o nosso povo, né? Da sua riqueza cultural, das belezas, dos encantos. E toda vez que eu vou pro Nordeste, assim, eu me sinto no sarau poético, né? Totalmente. Da prosa, da conversa boa, da o que nós temos simplicidade. mais, né? É muito especial. Mas, Afonso, olha, primeiro eu quero te apresentar aqui com mais veemência. O Afonso, gente, ele é produtor cultural, curador de arte, diretor de cinema, ele é ator, artista, meu Deus, é muita coisa, é compositor, é um artista completo. Vamos falar um pouquinho primeiro de você, como é que é? Você é de Pernambuco mesmo? Eu sou pernambucano, mas nasci no Rio de Janeiro. É mesmo? Meus pais migraram para o Rio, né, atrás de boas novas. Sim. Novas oportunidades, né? Passaram 10 anos, quando eu nasci, um ano depois, voltaram... então você é pernambucano raiz. Raiz, nascido no Rio de Janeiro apenas, sim, né? Sim. Só um adendo aí, eu não sou ator. Ah, é? Gosto muito da conversa, mas não me aventurei na... Eu já fui no trecho geral, né? Sim. Mas nós estamos aqui, né, em Campinas. Campinas, o interior, né, de São Paulo... Ao contrário que na capital o povo nordestino construiu, aqui tem muitas semelhanças. Né? Eu tenho lido sobre o interior de São Paulo, sobre essa região, e foram regiões canavieiras e outras continuam canavieiras, e Pernambuco teve sua ascensão em cima da monocultura da cana-de-açúcar. Então, todo aquele povo que veio de África escravizado, né? Sim. E que, chegando ao Nordeste e lá em Pernambuco, foram trabalhar na cana-de-açúcar, construiu um legado cultural gigante. Os povos indígenas foram exterminados, né, pelos invasores. Até hoje tentam fazer isso? Totalmente. Uma coisa inacreditável, né? Onde tem povo originário, as pessoas sofrem. Então, a gente tem essa ligação muito forte, né, com a África, através de várias manifestações culturais, gastronomia, enfim. Que são tão especiais, né, Afonso? É a base da culinária. É base, lógico. Eu sempre falo isso, né? Aqui no Humanideia, eu tenho reiteradamente feito esse tipo de reflexão. A gente revisitar um pouco, né? Até para a gente não passar vergonha. Essa cafonice do mediatismo, das narrativas negacionistas, né? Quanta coisa bonita a gente tem na nossa história, e tendo os povos originários como os grandes pilares disso, né? Isso. E nós somos um dos países mais racistas, né? Sim. Do mundo. Verdade. Então, isso é que faz com que colocamos a grande riqueza cultural nossa, né, dentro de favelas, dentro de estruturas, de minorias, na rua, né? de minorias e tudo. E o que vemos é uma apropriação, né, dessa cultura de matriz africana, de matriz indígena, sendo utilizada pela classe dominante, como sempre, né? Ressignificando, trazendo... Dando branquitude, contando a história do jeito que ela não é. Verdade. E isso reflete como está, né, em todos os aspectos do teatro, a dança, a música, o cinema, né? Por isso a gente tem que resistir, né? E esse trabalho, né, para a gente não ficar só num lamento que faz parte, mas existe toda uma parte da sociedade brasileira que acredita nessa diversidade
E eu estou aqui porque esse programa acredita também nessa diversidade. Muito, muito, acredito muito. Eu gosto muito até dessa... Quando você fala tem muita gente que tenta desconstruir, né? Que tenta anular essa história, ou dando novos roteiros de acordo com as suas conveniências, mas tem muita gente que acredita e a gente tem que se dar as mãos. É claro. E como você disse, mencionou aqui o Humanideia, um dos objetivos do Humanideia, quando nós pensamos lá atrás, primeiro foi pessoas como você, para participar, o humano fazendo a diferença, mas com essa proposta humanizante, da gente resgatar também conceitos que ficaram perdidos. E a história foi contada errada muitas vezes. Totalmente. A gente precisa resgatar isso, né? Ou a gente humaniza o Brasil, ou a gente vai ficar sem saída. Vai ficar sem saída. E eu lendo hoje um pouco da sua biografia, você fez um trabalho importante em África, né? Sim. Nós também temos um trabalho, né, com Moçambique, com a África do Sul. Olha, que legal. Né, fazemos esse intercâmbio com Pernambuco. Sim. Em 2024, 23 e 24, né? Sim. Fizemos viagens para lá com artistas pernambucanos. Que legal, que bacana. Né? Participando de festivais dentro de Moçambique. Que potência cultural, né? Demais. Você sabe que você mencionou aí a África na minha estação de vivência. Até hoje, assim, Afonso, eu tenho a África como talvez uma das coisas mais importantes que eu pude ver, que eu pude experienciar, né? E sempre que eu vou palestrar e as pessoas perguntam, elas querem ver o aspecto da pobreza. Mas lá é assim mesmo, aquelas crianças desnutridas. E eu sempre digo a elas, gente, eu não vim falar sobre isso, apesar de ser importante essa luta, que não é só lá, é no mundo inteiro. Claro. A fome é um problema do mundo todo. Mas não falar daquilo que as pessoas faltam, ou melhor, que lhes falta, mas falar do que elas têm. Quanta potência tem, né? O povo africano, né? O povo nordestino, essa troca cultural é fantástico. Existe um mito, né, do povo escravizado. Sim. Muita gente acha que o povo que veio de África escravizado para cá, né, eram pessoas pobres, não, eram agricultores, pessoas que trabalhavam nas minas, pessoas muito... com suas profissões, com seus alguns reis, né? Reis, rainhas, né? Lideranças tribais. Total. Né? E foi essa... Sobas, né? Sobas. Foram essas pessoas que construíram a potência cultural que o Brasil é. Verdade. Porque não pode... É impossível uma pessoa sem dignidade nenhuma em África vir para cá e construir esse legado cultural. Sim. E eles resistiram, junto com os povos originários, construíram quilombos, construíram espaços, cidades e locais. Preservaram suas tradições, né? Totalmente. E esse processo, né, se reflete no motivo de eu estar em Campinas hoje, que é trazendo uma exposição. Vamos falar disso. Cá. Então, peraí, vamos criar um suspense. No próximo bloco, não saiam daí. Nessa conversa boa, importante, oportuna com Afonso Oliveira. Humanideia, volta já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, nesta conversa boa, oportuna, de interesse público, dessa arte tão bonita, né, que é a cultura popular brasileira. Com ele, Afonso Oliveira, gente. Ele é produtor cultural, curador de arte, diretor de cinema. Já aqui me corrigiu, não é ator. Na verdade, o que ele faz é uma arte bonita para que o ator também possa atuar, né? Ó, corrigi bem dessa vez, hein? Né? Afonso, a gente estava falando no primeiro bloco, você contou um pouco da sua historicidade, né? Falamos até conceitualmente de arte, bem que rapidamente, mas de uma forma tão profunda. E você que estava começando a falar do motivo que você está aqui em Campinas e região, que é uma exposição no SESI, né? Vamos lá, conta um pouquinho para nós. Nós estamos no Espaço Cultural SESI, fizemos essa exposição, organizamos, eu sou o curador da exposição Maracatu. Nossa, só a expressão já me alegra. Maracatu Rural, a magia dos canaviais. Olha que lindo, Maracatu Rural, as magias dos canaviais. Exatamente. Você criou um método, né, com o canavial, né? Método canavial. Né? Tá. Vamos falar um pouquinho depois. Vamos falar da exposição, vamos lá. Então a exposição ela é um panorama histórico, né, dessa manifestação, que é uma síntese do povo brasileiro, da história da construção do Brasil, né? O Maracatu Rural, que tem a figura do Caboclo de Lança como principal personagem e que depois desse Caboclo de Lança... Que é um referencial indígena, que é um referencial indígena e afro, né? Sim.
ele se junta com outros caboclos, junta com outros personagens de outras manifestações culturais e cria essa coisa maravilhosa. Sim. São nessa região onde a gente desenvolve esse trabalho, que é a região canavieira, porque o maracatu rural é do trabalhador da cana, né? É a zona da Mata Norte. Sim. Fica 60 quilômetros, muito próximo do litoral, né? Mas uma região muito pobre, né? Porque onde tem essa monocultura e essa elite, carrega isso, né? carrega, e essa elite que não pensa no trabalhador apenas à sua volta, né? Sim. Construiu essa maravilha que é o maracatu rural. Uhum. Então eu já trabalho há 30 anos com os maracatus e isso me fez ter coragem de colocar, né, em espaços que normalmente a gente não vê a cultura popular. Perfeito. E levar para o Brasil. Então, importantíssimo. É educacional isso, né? então quem for ao SESI, ao Espaço Cultural, Centro Cultural SESI, né, lá na Sim. Moreiras, vai visualizar. Começou ontem, né? Começou ontem. A Ontem abertura e foi vai ontem. até dia... Até o dia 1º de junho. Que maravilhoso. Olha, gente, tem um espaço maravilhoso. E eu vou lá ver, hein? Vá. Quero muito ver isso. Quando você falou maracatu, já me veio tantas belezas assim, inclusive muitas delas poéticas, porque eu já presenciei uma apresentação de maracatu. Eu achei tão especial. É tudo, né? Um conjunto. O ritmo musical, a vestimenta, Isso. todo o movimento sinestésico Totalmente. que envolve a arte E a poesia. e a poesia que é do mestre, né? fundamental, né, cara? Coisa linda. Conta um pouquinho pra nós, maracatu, qual que é a origem do maracatu? É em Recife mesmo, né? Nós temos 2 tipos de maracatu. Eu não sei qual foi o tipo de maracatu que você viu. Tá. Mas nós temos o maracatu urbano ou Esse nação. que eu vi. Maracatu nação, Urbano, que está isso. no Recife e tem os tambores. Perfeito, Tem mais Olinda. tem mais É de esse que eu vi. 400 anos. Sim. E temos o maracatu rural, que é do trabalhador da cana, que eles construíram esse maracatu rural já na República, né? É do século passado. Muda muito? Muda, muito, muito. Porque o caboclo de lança com aquelas vestimentas, né? Ele não tem tambores e ele é o principal personagem, os 2 principais personagens Sim. do maracatu rural é o mestre de apito, que canta sobre improviso, e o mestre do caboclo, né? Que domina toda a Sim. nação, né? do maracatu rural e tem sua origem, né? Religiosa na Jurema. Nossa, Diferente que riqueza. Diferente da religião Sim. do Maracatu Nação, que está no Recife, que é do Candomblé. Sim. Então, lá, eles cultuam o Preto Velho, né, a Jurema, enquanto que no Recife, os Maracatus Nação cultuam os orixás. Sim. Então, é de uma riqueza brilhante. Quem for na exposição vai ver peças históricas, fotografias históricas, né? Tem Você traz a história mesmo. toda a história, personagens, né? Toda a parte. Tem 2 filmes, né? Que Você cria uma linha do tempo na exposição? Tem uma Sim, linha do tempo? Tem. Olha, que Tem. fantástico. Pelo caminho que você Sim. faz. Ah, ela é guiada. Olha, que Pelo legal. caminho que Eu você adoro faz isso aí. dentro da exposição. Porque aí você vai tendo uma aula ali, né? Pra saber o que é isso. Isso aqui é um traço cultural de tal comunidade. Fantástico. Nós trabalhamos com a formação, né, dos colaboradores lá do SESI. E no final, no dia 1º de junho, nós vamos ter uma palestra minha lá no Teatro do SESI, né, falando sobre a cultura popular, a produção cultural, o método canavial, enfim, todo esse processo. Já tem horário? Não, ainda não. Mas eu divulgo aqui. Depois você me confirma Pessoal a da data. Eu assessoria quero divulgar entra. aqui. Inclusive, eu quero lá te prestigiar. Porque é tão bonito isso, gente. Será é tão uma especial. A gente resgatar isso. Visitem essa exposição no SESI. Até pra gente mergulhar. A cultura tem nos salvado há muitos anos. Eu acho que desde quando a gente começou aí, nos primórdios da civilização, o homem começou a compreender, ou com escrita, desenho, depois da cultura oralizada, veio a cultura escrita. Mas é tão importante pra gente sair desse abismo, muitas vezes, que onde a gente vê gente com tanta formação, mas mal informada, né? Não adianta nada, né? Totalmente. Não adianta nada. Outro dia um amigo falou assim, mas fulano é tão bem formado, ou mas culto, culturalmente... né? Culto, né? É culto, mas culto do quê? Do que nós estamos falando, né? Porque cultura, para mim, culto vem de cultura.
cultura vem de localismos, vem de você mergulhar na sua história, materialismo histórico, porque senão a gente não teria essa bobagem de que, num tempo tão recente, a gente teve no Brasil, de gente com negacionismo em vacina, gente com ódio à arte, ódio ao professor. Isso tudo é fruto de uma sociedade inimiga, né? elitista que quer dar branquitude de tudo e mudar o rumo da história de acordo com as suas conveniências. É provável, Fernando, que muitas pessoas que moram em Campinas não conheçam a própria cultura de Campinas. É verdade. Isso eu visualizo Sim. em todo lugar que eu ando, né? Sim. E isso é muito... Quem é Carlos Gomes, por exemplo, né? Sim. Quem foi Carlos Gomes? Né? Não é só uma estátua numa praça na cidade de Campinas. É uma influência musical, autoral, poética, literária no mundo todo. Né? Aqui... Antes da riqueza do café, nós tivemos plantações de cana aqui Sim. em Campinas, né? Que era uma... Até hoje tem, bastante. Que era um na região, bairro, principalmente. Que era uma localização rural de Jundiaí, Sim. né? Então, esse histórico, né? Que Campinas teve com a modernização para poucos, né? Também fez com que a cultura dessa população, que hoje estão nas periferias, ficasse apagada. Sim. Lá... Na Zona da Mata, a cana foi a monocultura, mas não teve a modernização que teve aqui em Campinas. Agora que está chegando com algumas indústrias... Não, Campinas então, é um absurdo, uma história absurda. O Afonso, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes, vem aí um quadro muito legal que tem aqui no Humana Ideia, chamado Ideia em Gestão, com o nosso consultor Felipe Amaro, falando sobre dicas, conceitos desse mundo do trabalho, mundo corporativo. Humana Ideia, volta já. Olá pessoal, sou Felipe Amaro do quadro Ideia em Gestão do programa Humana Ideia com Fernando Moraes e hoje nós vamos falar sobre a tomada de decisão ágil ou um pouquinho das metodologias ágeis, conceito que tem sido muito utilizado dentro das organizações para que as empresas consigam ter respostas rápidas tanto para os seus clientes quanto para os seus acionistas e até mesmo para os seus colaboradores. Existem diversas metodologias ágeis que estão disponíveis. Se você buscar hoje na internet, você encontra esses conceitos, mas o mais importante de se gravar e até mesmo de se criar a cultura na atitude, no dia a dia, é observar as respostas que as empresas ou as organizações esperam dos trabalhos que você desenvolve. Se você consegue conferir o seu trabalho de uma maneira assertiva, essa resposta consegue melhorar a performance e a entrega da organização. Essa e outras ideias você encontra aqui no nosso quadro. Humana Ideia. Voltamos já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band+, com ele, Afonso Oliveira, gente. Que conversa boa, agradável, pra gente compreender, né, as nossas histórias, as nossas historicidades, né, de povos que vieram lá de trás, que foram tão importantes para os nossos traços culturais e que às vezes a gente não percebe. A própria palavra maracatu tem uma riqueza fantástica, né? Sim. Indígena, afro, né? O catu eu lembro que é bom em Tupi, Guarani, né? E o maracá não lembro. Maraca é aquele instrumento... Instrumento, é verdade. E... Que é indígena, né? Sim. Também, né? Fantástico. E essa junção de maracatucá, tem várias teorias, né? Históricas, antropológicas. Que era o sinal, né? Isso. Que eles tinham, né? Os escravos, numa situação de perigo. Tem né? várias... A gente tem uma situação, e aí eu sempre gosto de falar do ponto de vista de talvez. Sim. Talvez era assim. Porque as histórias dos povos indígenas e dos povos africanos não foram registradas, né? E muitas que foram registradas foram queimadas e tudo. E a maioria era cultura oral, né? Quando eu cheguei, né, na Zona da Mata, levado por um mestre de maracatu até lá, porque eu tinha trabalhado com ele no Recife, eu fiquei impressionado, Fernando, né, com a riqueza, né, e principalmente com a forma humanitária e humanizada que os mestres tratavam as crianças, os jovens. Porque não tem como você construir um maracatu de 140 pessoas se você não tiver uma relação, né, quase de pai para filho, de ensinamento, de tradições orais. Com certeza você visualizou isso nos países africanos que você teve. Muito. Que é essa tradição. Sim. E por isso que até hoje eles chamam de brincadeira.
porque era uma brincadeira para sair, né, daquele sofrimento todo. Sim. Então vamos brincar, né? Vamos brincar no São João, vamos brincar no Natal, vamos brincar no Carnaval. No Carnaval, o maracatu. No São João, né, a quadrilha, a ciranda, o coco de roda. No Natal, o cavalo marinho. O cavalo marinho é uma coisa incrível, é um teatro rural absurdo, né, que é estudado no mundo todo. Olha. Né? Então, são 70 e tantos personagens, um espetáculo que dura a noite toda, com os personagens entrando e saindo, né, com máscaras. Deve ser um negócio É fabuloso, né? É impressionante. É muita... Quando a gente entra nessa coisa da cultura popular brasileira, apesar de tantos registros, e bons registros, né? Nós temos bons registros no Brasil, de estudiosos que se debruçaram, e inclusive se debruçaram até como uma literatura de combate mesmo, para combater esse desvio que querem fazer o tempo todo com relação aos povos originários. Mas tem muita riqueza, tem muita potência, né? Você falou a palavra certa. Muita potência. Sim. E foi isso que eu visualizei lá. Perfeito. Porque eu tinha feito uma produção com os maracatus do Recife, e eu disse, eu vou me imbricar aqui, vou viver aqui nesse lugar por um bom tempo. E hoje já são quase 30 anos, né? Que experiência linda, né, Afonso? Aliás, você já tem trabalhos no mundo todo, né? Exposições fora do Brasil, prêmios, né? Que você ganhou com esse trabalho. Você já foi também secretário de Cultura? De Olinda. De Olinda? Foi. Que fantástico. Então, esse trabalho, quando eu visualizei, eu disse, isso aqui é muito grande. E é aí que surge o método canavial. É verdade, vamos falar do método. Eu chego lá no sítio Xande Camará e começo, debaixo de um pé de jaca, a ensinar produção cultural para os jovens filhos dos canavieiros. E aí isso foi se transformando, a gente foi formando produtores culturais. E depois eu percebi, eu que neguei a universidade 3 vezes, no direito, no jornalismo e na história, porque eu preferi viver a universidade real, né? Eu disse, isso aqui é um método. E saí formando produtores. Isso gerou uma revolução sem armas, né, dentro da zona canavieira, que meus alunos formados, eles conseguiram captar em 10 anos, enquanto a gente fez esses cursos, 30 milhões de reais para a região. Pessoas que não teve direito à educação, né? Até professores, doutores que viraram produtores culturais e que produziram a cultura da zona canavieira, né? Sim. Então isso deu um impulso muito grande. Quantas pessoas já passaram por esse método? Pelo método canavial. Você tem uma ideia ou não? Em 10 anos eu formei 144 produtores, que eram cursos grandes. E depois eles vão multiplicando, né? Foi uma coisa absurda. Isso eu parei de contar os projetos que eles aprovaram há 10 anos atrás. E cada projeto é um impacto gigantesco, né? na região. E era uma região excluída do fomento cultural, das políticas culturais. Sim. Eu sou consultor de políticas culturais, né? Então, ao longo desse processo, fui dando consultorias para os municípios para entender o que era que estava acontecendo ali. E hoje alguns produtores desses são secretários de cultura, são diretores. Muito legal. E têm seus projetos. Fantástico. Eu ficaria aqui horas falando com você, Afonso. Pena que o nosso tempo aqui já está se esvaindo, né? Mas só para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho, tem redes sociais, da exposição do SESI já tem, né? Tem, exposição Maracatu Rural, né? SESI. Então, mas no Instagram? No Instagram. Tá. Colocou lá, exposição Maracatu Rural, chega, né? E o meu Instagram é Afonso Maracatu. Afonso Maracatu, chega lá. Sim, muito justo. Muito justo, se você quiser chamar a gente para palestras, para oficinas. Isso que eu ia falar, lógico. Palestras, workshops, seminários, secretarias de cultura, de educação, mundo corporativo, por que não, né? Totalmente. Eu fui palestrar agora para um grupo empresarial muito grande e eu fiquei impressionado com o olhar dos diretores da empresa. Eles promovem muita atividade cultural. Então a gente precisa valorizar esse trabalho do Sistema S, do SESI, que agora está abrindo os centros culturais, né? Não apenas o teatro, mas para diversas
manifestações, que é o lugar onde a população tem que se apropriar Sim. desse espaço para colocar sua cultura à disposição da Sim, sociedade. ter voz, né? Ter voz, ter palco, ter visibilidade. Isso é muito especial. A gente está chegando aqui, infelizmente, como eu te disse, né? Aos segundos finais aqui. Queria que você deixasse aqui para as pessoas que estão nos vendo. Tem gente que está só nos vendo, mas também tem gente que só está nos ouvindo. Sim. Deixasse aqui uma mensagem, falar de cultura, de como a cultura é importante para a gente poder ser um ser humano melhor, né, Afonso? Primeiro eu queria dizer que a exposição não vai ficar só aqui em Campinas. Legal. Vai viajar pelo interior de São Paulo. Nosso próximo local vai ser São José do Rio Preto, Olha. depois Itapetininga, esse Sim. ano, né? Mas a gente precisa acreditar na potência cultural que o Brasil tem, Sim, sabe, verdade. Fernando? E muita potência. E humanizar, né? E curtir e chegar à cultura que eu chamo da cultura líquida. Sim. Porque cristalizamos muito com os streams, com Verdade. as redes sociais, e essa A gente robotiza, né? robotizou. E com essa inteligência artificial, nós estamos artificializando o que já era um Sim. pouco artificial. Perfeito. Então temos que ir nos Resgatar, terreiros, né? temos que ir nos sim. terreiros, temos que Sim. ir nas escolas de samba, Nas praças nos públicas. shows, É. né? Curtir o teatro, Perfeito. voltar para o teatro, e curtir a dança. E essa riqueza isso. cultural que o Brasil tem. E quero agradecer a você por esse Eu que agradeço. programa maravilhoso, Sim. essa história linda que você E volte conta. mais vezes, Pô, tá? vou. Quando você tiver um novo trabalho, essa exposição quando for para Rio Preto, Itapetininga, que é aqui perto também. Perto. Vem aqui falar um pouco mais do trabalho, vai ser sempre uma honra, um prazer. Eu queria aqui ficar horas com você, ter um sarau poético sobre arte, cultura, literatura. Então, muito obrigado, viu, Afonso? Obrigado você, Fernando. Obrigado Prazer. mesmo. Pessoal, pessoas como o Afonso, né, que faz a gente respirar bem, né, a origem da palavra espiritual. Não é alguém que, né, Afonso, que tem pensamentos elevados, intelectuais, refinados. Não. É alguém que faz o seu entorno respirar bem. E eu respirei muito bem com você aqui, Eu também. nessa conversa boa, agradável, para que a gente possa sempre, através da arte, da cultura, humanizar os nossos sentimentos e esperançar dias melhores. Humanideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band Mais, todo sábado, às 10h30 da manhã. Espero você!